Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Nós estamos aqui providenciando a entrada do nosso convidado de hoje. Ele está aí aprendendo a acessar as transmissões ao vivo do Instagram. Para quem não conhece, o Instituto Liberal é uma instituição que foi fundada em 1983 com o propósito de divulgar as ideias do liberalismo nas suas diversas tendências. E no ano passado nós tivemos a iniciativa de realizar, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro, a nossa primeira conferência com quase 40 anos de história. Nosso convidado está solicitando para participar. Vamos aguardar que ele está entrando. Boa noite, Lucas. Como que está? Você está um pouco baixo. Está um pouco baixo? Quer que eu vou tentar aqui? Ah, não, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Você quer ouvindo bem. Não, tá bom, estou ouvindo bem. Tá bom? É. E aí, tudo bem? Tá tranquilo, obrigado. Lucas, boa noite a todos aí. Tudo bem, e contigo? Tudo em paz aqui, me aprendendo aqui a primeira live que eu faço, né, no Instagram, né? Eu tinha feito já com outros, né, do Zoom e tal, mas do Instagram estou aprendendo aqui a manusear isso aqui. Seja bem-vindo a mais esse espaço virtual que nós temos para aproveitar para divulgar as boas ideias e as boas discussões. Bom, complementando apenas o que eu estava dizendo, nós realizamos, em outubro do ano passado, a nossa primeira conferência do Instituto Liberal em quase 40 anos de história, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, aqui no Rio de Janeiro. Mas, como vocês sabem, a situação atual impede que eventos de grande porte como aquele sejam realizados. E nós decidimos, para não deixar que o ano de 2020 passasse em branco, que nós pudéssemos ter um substituto à segunda conferência, nós decidimos realizá-la virtualmente, aproveitar para dinamizar o nosso perfil, a nossa página aqui no Instagram, e nós decidimos substituir, então, a nossa conferência por uma conferência virtual em 4 lives no Instagram. Esse conteúdo em vídeo será gravado e posteriormente disponibilizado nas nossas demais redes sociais, como registro de mais uma realização, de mais uma iniciativa do Instituto Liberal. E nesses 4 dias, de 1 a 4 de dezembro, nós receberemos em cada dia, sempre às 8 horas, um convidado diferente. Hoje nós temos o nosso amigo internacionalista, tradutor e mestre em política e relações internacionais da Universidade Sérgio Arboleda, na Colômbia, o Lucas Ribeiro, é meu xará, e vai estar aqui para dar o pontapé inicial. Mas nos próximos dias teremos também a professora Marise Chons, o professor Ricardo Vélez Rodrigues e, encerrando, o professor Denis Xavier. A ideia é que essas 4 lives em conjunto passem um recado sobre o mesmo tema. E esse tema que nós escolhemos para a nossa conferência de 2020 é América Latina. Desafios e perspectivas para a América Latina. Cada encontro vai abordar esse problema da América Latina, os desafios da agenda liberal e a realidade política dessa região do planeta, a qual nós pertencemos, por um ângulo diferente. Hoje, nosso convidado Lucas Ribeiro trata do tema Panorama dos Desafios da América Latina. Antes de nós pensarmos o que precisa ser feito, em que pé está a agenda liberal, nós precisamos saber qual é a realidade, o que está acontecendo na América Latina em 2020, nesse momento que nós estamos conversando. E para isso nós convidamos alguém que é especialista no assunto, conhece bem a vida da América Latina, em especial da América Hispânica, essa imensa região vizinha que nós desconhecemos tanto e que tanta importância tem, está tão próxima de nós. Então a gente espera que o Lucas Ribeiro venha nos ajudar nesse tempo de live que nós temos a compreender um pouco melhor qual é o cenário hoje dos nossos vizinhos de fala espanhola. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade, por aceitar participar dessa iniciativa do Instituto Liberal. A gente tem uma tarefa árdua, que é traçar um cenário muito amplo, de uma região muito ampla do planeta. Eles têm um tempo exíguo, né? O Instagram, infelizmente, ele limita. A gente tem que acabar em menos de 1 hora essa conversa.
mas eu espero que a gente possa aproveitá-la da melhor maneira possível, tratando bem dos temas que nós temos à nossa disposição. O primeiro deles, já pedindo a você que faça a sua apresentação ao público, que já emende com a primeira resposta. Em primeiro lugar, eu queria ouvir um pouco sobre a sua experiência com a questão da política latino-americana, com a temática da política latino-americana, em especial, evidentemente, a América Hispânica, e por que você considera que esse é um tema que merece receber mais a atenção do público brasileiro. Primeiramente, novamente, agora dando boa noite, agora já estabilizei aqui a câmera, eu estava aqui me organizando aqui. Agradecendo novamente esse espaço, né? Querido amigo Lucas Berlanga, já conheço há algum tempo aí nas redes sociais, a gente já conversou bastante, trocou boas ideias aí há bastante tempo. Bom, a minha experiência assim, com a América Latina, ela se inicia ainda em meados de 2010, 2011, 2012, né? Eu estava no período de transição, né? Acho que como todas as pessoas aí, né, quando eu era mais novo, assim, já foram de esquerda também, que eu comecei a conhecer outros autores, né? Em 2012, 2013, comecei a conhecer outros autores e repensar a perspectiva histórica e tal. E foi também no ano de 2013 que eu entrei na segunda graduação que eu fiz para Relações Internacionais, né? Após ter tido um período antes, que eu tinha estudado com curso de diplomacia, né? Relações Internacionais, tem muita coisa de história mundial. E naquele momento, assim, quando estava essa transição realmente ideológica, conhecendo um pouco, né? Quando eu conheci um pouco das ideias liberais, depois das ideias conservadoras, né? A gente vivia imerso, né, em marxismo, socialismo, coisas afins. Aí eu fui revendo o quanto que realmente a historiografia, né, e os conceitos que a gente tinha na América Latina em geral tinham um viés acentuadamente, né, de esquerda. E aí eu fui buscando conhecer, né, alguns autores, né, buscando conhecer alguns autores e nessa experiência que eu tive, eu falei, na faculdade entrei com mais idade, mas também entrei com já alguma experiência prévia, né, de estudos e de outras coisas que eu vinha fazendo. Então, no ano de 2015, né, durante a faculdade, eu recomecei minha vida profissional, que ia na parte de relações internacionais, como internacionalista, e eu consegui coisas boas aqui em Salvador, né, eu cheguei a trabalhar na Federação de Indústria, na Associação Comercial da Bahia, na parte de negócios internacionais, e eu pensei muito que eu queria ter uma experiência de trabalhar na minha área de relações internacionais, mas em outro país, né? Então, a universidade tinha alguns convênios com a universidade eu fiquei na dúvida entre Chile, né, Colômbia e Panamá. Acabei escolhendo a Colômbia porque eu poderia escolher mais matérias e fiquei interessado no país, porque a Colômbia, quando eu trabalhava na FIEB também, em geral, foi um critério, né, que as pessoas não usam tanto, mas era um dos países mais bem posicionados naquele relatório do INI-Business, né, atrás do Chile, né? Mas na Colômbia eu consegui aproveitar mais matérias, né? Porque lá tinha uma faculdade que era de política e relações internacionais e outra de negócio. A do Chile era só de negócio, eu ia aproveitar menos matérias. E aí eu fui lá com o intuito de fazer um intercâmbio e também de trabalhar, né? Aí eu tive várias experiências, consegui inicialmente trabalhar com um professor lá de português, depois eu consegui o que eu queria, que é trabalhar na Câmara de Comércio, né? Brasil-Colômbia, que eu trabalhei em 2016, né? Um ano inteiro, depois eu retornei em 2019, quando eu fui fazer o mestrado depois, né? E com toda essa experiência, eu tive eu fui estabelecendo contatos, né, lá, a faculdade que eu fiz, a Sérgio Boleda, né, que é uma faculdade que eu tinha muito orgulho de participar. Ela, inclusive, no ano de 2009, se não me engano, 2010, foi declarada por Hugo Chávez, né, como um inimigo da faculdade anti-Venezuela, na verdade anti-Venezuela, anti-chavista, né? Mas contra o regime chavista, né? Tinham pessoas na minha faculdade, por exemplo, né? Como o Dr. Pedro Carmona, não sei se os ouvintes conhecem, né? Mas foi o cara que deu o golpe em Chaves, em 2002, né? Que chamou Carmonaço. E ele era professor lá, né? 2, 3 dias, né? Mas ele era professor, tive contato depois, ele me contou um pouco, né? Eu conheci um pouco da história da Venezuela por dentro. E eu já vinha me interessando por tema de Venezuela, né? E na Colômbia eu pude desenvolver muito isso, né? Depois seria o tema, né? Quando eu voltei depois para fazer o mestrado, né? Porque eu também fiquei trabalhando lá no mestrado, fazendo mestrado e trabalhando também na Câmara de Comércio e traduzindo livros, né? Que o primeiro livro que eu traduzi foi o livro da Glória Álvares, né? Axel Kaiser, né? Que é um embuste populista, né? Que tem na LVM.
que tem um prefácio do professor Vélez, né, que ele fez um prefácio. Inclusive, vai ser um dos elementos que a gente vai usar na nossa live com o professor Vélez. É o prefácio que ele escreveu para esse livro. Sobre o populismo, né? Aquele prefácio muito bem escrito, né? Foi um luxo que a gente teve nessa edição brasileira. Contar com um prefácio populismo, realmente Vélez é a autoridade nisso, né? Então eu fui conhecendo diversos autores e conhecendo pessoas, né? Concretamente, como falei, Pedro Carmona. Em 2015, cheguei a fazer uma live com o doutor Pedro Carmona, né, que foi presidente do professor Olavo de Carvalho na época, né? Em 2015, né? No final de dezembro de 2015. Conheci praticamente toda a oposição venezuelana, né? Desde o pessoal do Rumo Libertar, que eu ajudei a aproximar na época, eu aproximei o pessoal, ele chegou a fazer, não sei se vocês viram depois, um evento no MBL, e inclusive Eduardo Bolsonaro também, eu fui uma das pessoas que ajudei a aproximar eles. O Vinte, Venezuela, conheço muitas pessoas. Nós tivemos aí um... Ok? Desculpa. Teve um probleminha na conexão. Sim. Tô ouvindo. Bom, então aí eu fui criando toda uma rede de pessoas, né, e de estudos que eu fui fazendo também, né? Fui conhecendo diversos autores, né, latino-americanos e com outras perspectivas, né? Mário Vargas, né, Álvaro Diosa também, que é o filho dele, que fez aquele do Manual do Perfeito Idiota, latino-americano. Carlos Rangel, que é venezuelano. Carlos Montaner, cubano. Uma série de autores que eu fui conhecendo, né, e percebendo outras formas de entender a história, né? Enfim, basicamente foi isso que foi e aí eu fui ganhando paixão, né, por esse tema e morei por 3 anos na Colômbia, né? Como eu falei, 2015 metade e em 2016 inteiro e depois no ano da eleição, né, 2017 segundo semestre e 2019 o ano inteiro eu estive na Colômbia também. Então somando 3 anos, né? Que eu morei lá e como te falei, vivenciei a parte acadêmica, conheci gente da política, trabalhei lá, tive namorada, fiz amigos, enfim, conheci, tive uma vida plena, assim. E foi um país realmente que eu aprendi a amar, né, a Colômbia, e também a Venezuela, eu não conheço, né, mas eu conheci muitos venezuelanos, ajudei alguns, né, e que eu aprendi também a ter um carinho muito grande, né, mas infelizmente não pude ir lá ainda. E por que você considera que esse é um tema que merece mais a atenção dos brasileiros? Porque o que eu acho é o seguinte, o Brasil, ele de certa forma, ele tem algumas barreiras, né, naturais e culturais que nos bloqueiam do restante do continente, né? As barreiras naturais a Amazônia e os Andes, né? Que dificultam bastante, né, essa conexão, né? Porque não é uma fronteira como, por exemplo, lá do Cone Sul, que é uma fronteira mais viva, né? Com o Paraguai, ou com a Argentina, ou com o Uruguai, que né, tem mais intensidade de negócio. E tem a barreira cultural e linguística, né? Que não é tão grande, mas acaba sendo, né? Porque o Brasil, de certa forma, eu acho que acaba olhando muito para dentro, a gente olha muito para dentro, porque é muito grande, realmente, né? Por exemplo, eu moro aqui na Bahia, né? A Bahia é do tamanho da França inteira, né? Então, se eu viajar 5.000 quilômetros para oeste, eu vou estar no Brasil ainda, tá? Se eu viajar 5.000 quilômetros para o sul, eu ainda estaria no Brasil. Tá? Então, a gente fica cercado de Brasil. Muita coisa, por exemplo. Poxa, por que eu vou conhecer a Colômbia, eu vou conhecer o Chile, mas se eu posso, sei lá, conhecer Minas Gerais, eu posso conhecer Goiás, eu posso conhecer Amazonas, São Paulo, Rio e outros lugares, né? Então, a gente acaba, por ser muito grande e por esses elementos que eu te falei, culturais, físicos, né? Acaba não se conectando muito. E a América Latina, por outro lado, tem essa conexão entre eles, né? As pessoas ouvem os programas uns outros e no Brasil fica essa barreira, né? Essa barreira e a gente é um pouco impermeável às ideias de lá e eles também não sabem muito o que acontece no Brasil, né? É recíproco. Bom, muita gente, quando analisa a problemática da América Latina, tenta simplificar ou generalizar a realidade do continente e falar em ondas e ciclos. Fala-se muito que há, durante um certo período, uma onda vermelha, um predomínio da ascensão de governos bolivarianos na América Latina. Em outros momentos se fala em onda azul. Nós entramos numa onda azul, essa onda azul aí não necessariamente se refere a governos conservadores ou governos liberais clássicos propriamente ditos. Pode ser um governo de centro, um governo social-democrata que não seja bolivariano, mas há uma onda de prevalência de governos não bolivarianos na América Latina.
Nós vimos, entretanto, recentemente se falou que estávamos entrando numa onda azul, né? Com a ascensão de Macri, a ascensão de Bolsonaro, enfim, Ivan Duque na Colômbia. Falou-se que nós estamos entrando numa onda azul, mas na Argentina já tivemos aí a volta do peronismo, com a família Kirchner, através do Alberto Fernandes, né, retomando o poder, a vitória do partido do Evo Morales na eleição boliviana, depois da queda de Morales, o partido dele volta a ter o governo. Então, sem entrar ainda especificamente na realidade de cada um desses países, até que ponto é possível a gente efetivamente falar nesses termos de ondas e pêndulos? Até que ponto isso de fato acontece na história recente da política latino-americana? Eu acho que se convencionou chamar, né, na historiografia latino-americana, um termo que eu acho, inclusive, inadequado, que chama a onda rosa, né, que na verdade seria a mais vermelha. Né? Eu acho que a onda vermelha, de fato, realmente ela existiu. Né? Eu acho que a onda vermelha teve, né, mas ela teve também muito em virtude da articulação que houve também no Foro de São Paulo. Né? O que seria essa onda azul, conservadora ou liberal, né, ou até de centro, não teve essa organização que teve, por exemplo, da onda vermelha, né? Por exemplo, a Colômbia foi um dos países que eu fui que não teve nem onda vermelha, né? Teve um momento que foi na década do auge de Lula aqui, na Colômbia era o Álvaro Uribe, né? Que saiu, inclusive, bem avaliado, que era um governo de centro-direita. Então, e depois ele conseguiu botar os assessores, né? O número assuntos que traiu, mas é outra história. Não se falou para entrar nos detalhes de cada país. Mas a onda azul realmente houve um desgaste, né, da esquerda em geral, porque as esquerdas estavam em geral governando. Mas, por exemplo, o caso da Colômbia é diferente. A esquerda não estava governando, quer dizer, esteve com a direita com o Álvaro Uribe. Teoricamente, Santos seria, né, sucessor de Uribe, mas ele traiu Uribe e depois se aproximou, né, inclusive das partes, e acabou sendo um governo de centro-esquerda. Né? Hoje, por exemplo, na Colômbia também a gente tem um governo de Ivan Duque, né, que ele, inclusive ele foi professor também da Sérgio Arboleda lá, no mestrado que eu fiz, antes de eu entrar, ele não era senador, era professor lá. Ele, por exemplo, é um cara que trabalhou muito no Banco Mundial. Né? Ele tem ele até se definiu realmente como um de extremo centro, e realmente ele é. Né? Ele seria um socioliberal, né? E com elementos muito globalistas. Né? Ele, por exemplo, ele tem uma base conservadora do partido dele, do Centro Democrático, e de Álvaro Uribe, que é a base dele. Mas a formação dele de pensamento, eu diria que era um sócio-liberal. Ele é equivalente, por exemplo, você deve ter visto, né, aqueles... a pessoa que fez o DH, né, agora aquele economista indiano, que ele era sócio-liberal, né? Esqueci agora o nome do... Amartya Sen, se não me engano. Entendeu? Ou, por exemplo, você vê no Brasil, mal comparando, mas, por exemplo, João Pinheiro, que seria um sócio-liberal, né? Social-liberal. É uma coisa nesse sentido, que realmente é uma pessoa de centro, né? Mas que ele teve votos à direita, então ele tem algum vínculo de base, né? Com a direita, entendeu? Então, e ele tem um combate, obviamente, porque ele teve a questão da Venezuela, né, que era uma coisa importante da pauta dele, que ele era realmente, né, contra o bolivarianismo e tal, ele teve representação em Ivan Duque, mas tem as limitações da pessoa. Por exemplo, você pega ele globalista, né? Ele tem muitos elementos. Ele seria um cara de centro, com uma base de direita, mas com muitas influências de globalistas, né, que já é outra coisa. Ele, por exemplo, teve muita... tinha gente, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores vinculada ao Open Society e tudo mais, né, e teoricamente seria dessa onda azul, entendeu? Aí você pega, por exemplo... isso, com o Macri teve, mas também foi frágil, né? Aí permitiu a retomada também. Aparentemente. Assim como no Brasil, a direita também, muitos desses países não tinham tanta organização. A esquerda sempre tem uma tradição maior de organização, entendeu? Alguns países eu entendo que tem que se chama uma direita, uma centro-direita, né, mais organizada, todos os países menos. Mas, e normalmente se organiza quando você está na oposição, né? Quando você está na situação... aí você pega a questão do Chile, por exemplo. O Chile entrou seria um candidato de centro-direita, que seria o Sebastião Pinheira. Mas ele entrou frágil, né? A esquerda do Chile é uma das esquerdas mais fortes, mais potentes que tem na América Latina. Então você tinha um modelo interessante, né? Um modelo constitucional que funciona, que estava
gerando resultados, mas a direita lá não soube trabalhar, né, nem liberais, nem conservadores, nem nada, não souberam trabalhar a questão da cultura, né? E aí a esquerda conseguiu, aí não sei se você queria falar desse tema especificamente de Chile depois, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que cada realidade de país é diferente. Para mim, a onda vermelha existiu, e a onda azul, eu acho que foi uma coisa muito fragmentada, muito pontual e localizada de cada país. Entendeu? A onda azul, eu acho um erro, de certa forma, epistemológico, considerar que existiu. Na verdade, foi traços assim pontuais e uma realidade mais concreta. Teve uma queda na conexão, está reconectando. Fui claro aí, se queria comentar alguma coisa a mais. Voltou. Quer que eu comente alguma coisa a mais das questões? Bolívia, eu queria que você falasse sobre o caso da Bolívia. Para alguns analistas, eu coloco aí entre eles o Axel Kaiser, por exemplo, que você mencionou como um dos autores do livro que o professor Vélez prefacia. O Axel Kaiser disse no encontro do Centro Latino-Americano, que reúne entidades parceiras da Atlas na América Latina, ele disse que o governo interino que assumiu o comando da Bolívia após a derrubada do Evo Morales, esse governo ele demonstrou inabilidade política, a opinião da oposição, os interesses políticos da oposição fizeram com que ela se desunisse, e isso teria sido definitivo para a vitória de um candidato do Partido Socialista. O que esperar desse governo que assume o comando da Bolívia e até que ponto essa análise do Axel Kaiser procede? Não, desculpa que deu uma cortada agora, você falou da inabilidade do governo interino, né? Você está falando de Jeanine Áñez. Exato. Não, isso... A inabilidade foi total e somou-se também a questão da pandemia, né? Que realmente gerou um desgaste muito grande. Bom, eu fiz um texto recente, né? Quem puder aproveitar aqui e fazer o mexão aí, recomendar também, quem puder ler meus textos lá no Brasil Sem Medo, né? Brasil Sem Medo, /Lucas, vai ter meus textos lá, em geral de América Latina, né? Que eu curto. Eu escrevi um texto sobre quem é esse novo presidente socialista da Bolívia, né? Luiz Arce, né? Luiz Arce Catacora, ele se caracterizou, né, pelo chamado, que foi mal chamado, na verdade, o milagre econômico boliviano. Então é o seguinte, a gente também tem que entender, assim, obviamente eu tenho minha ideologia, meus pensamentos, mas a gente tem que buscar, antes de tudo, entender da realidade, né? Houve, de fato, na verdade, melhora durante um período do governo Lula, também existiu, né? Então, por exemplo, houve um boom nas commodities, né? Então o país teve mais dinheiro realmente e conseguiu distribuir esse dinheiro por algum tempo. Esse bônus político, né? Então houve uma subida muito grande do preço do gás, especialmente quando teve aquele golpe na Petrobras, né? Que ele conseguiu subir e aumentar bastante os preços, né? E que foi uma coisa boa para a Bolívia. Então o que acontece? E aí ele pôde implementar essas medidas, porque a Margaret Thatcher dizia, né? O socialismo funciona até acabar o dinheiro dos outros. Né? Mas enquanto existe o dinheiro dos outros, pode funcionar. Né? Então foi o que aconteceu. Então foi como no governo Lula também, que você teve um boom das commodities, que, tipo assim, não é que o Brasil cresceu por Lula, o Brasil cresceu apesar de Lula. Né? Então é isso que a gente tem que ter claro. Entendeu? Então o Brasil cresceu apesar de... A Bolívia cresceu apesar de... É só fazer o feijãozinho com arroz, deixar o pessoal do Palocci no comando, manter lá o tripé macroeconômico por um tempo ali, que as coisas vão andar no clima que o Brasil, em relação ao mundo, estava vivendo naquele momento. Não é nenhum grande mérito. Exatamente. Naquele momento, por exemplo, o preço da soja, eu convido as pessoas a entrarem lá no Index Mundi, né? Subir de 200 para 600 uma unidade de toneladas, não sei, o valor em dólares. Entendeu? O preço do minério de ferro subiu na época, eu acho que era de 12, 13 dólares, subiu tipo assim, para 90, subiu muito, assim, sabe, para o Brasil. Então o Brasil teve isso. E a Bolívia, a mesma coisa com relação ao gás natural. Claro, teve o mérito de, de certa forma, dar o golpe e ter algum acordo com o Lula, dizer assim, a gente vai subir o preço e Lula deixar, né? Então, realmente, isso foi um mérito dele, que ele conseguiu aumentar o preço em cima da gente. Né? Mas também, claro, teve um boom dos commodities na época, o preço do gás natural naquela época era mais alto também, entendeu? E ele aproveitou isso e conseguiu distribuir, dar favores e a economia crescer. Então,
questão do narcotráfico, que é importante também, é uma economia ilegal e tal, mas que ele, a base dele, né, ele foi um cara que era de um sindicato cocaleiro, né? Não se enganem, né? Se vocês pararem para ler o livro O Espectro, né, de Leonardo Coutinho, vocês vão ver bem a questão do narcotráfico, do vínculo que ele tinha, né, com o próprio Evo Morales. Então, realmente, houve um crescimento. Mas a questão é o seguinte, o modelo de Evo, né, foi isso, nacionalizou o desenvolvimentismo, né, com elementos socialmente identitários de higienistas, né, que funcionaram em virtude do preço das commodities. Mas você vê no final do governo Evo, já está um desgaste, porque já não tinha mais aquele preço. Tanto que Evo, na última, ele não conseguiu ser reeleito. Foi eleito um cara da base dele, mas ele não. E aí teve o negócio, né, toda aquela confusão que teve ano passado, 2019, mas ele não foi reeleito. Né? Então, botaram o partido dele, o cara tem que fazer esforço, distanciar um pouco de Evo para poder ser reeleito. Mas a questão é o seguinte, existe algumas circunstâncias políticas hoje que impedem, né, que Luiz Arce Catacora faça um governo muito radicalizado. Aí eu vou dar alguns elementos para vocês aqui. Primeira coisa, a Bolívia não tem mais um aliado como era a Venezuela antigamente. A Venezuela nadava em petróleo na época de Hugo Chávez. Então mandava dinheiro para a Bolívia, ajudava muitas coisas, e esse dinheiro agora não tem. Entendeu? Que era um dinheiro fundamental para todo o Foro de São Paulo, para a Bolívia, bastante também, né? Não tem isso. Você tem agora os principais compradores da Bolívia, do que em geral é bens naturais, que você vê toda exportadora da Bolívia e de bens minérios em geral, né? É petróleo, gás, ouro, né? Que são as grandes exportações. Se não me engano, era 25% a 30% vai para o Brasil, que é mais, né? O segundo comprador é a Argentina. Então, tipo assim, ele não pode ter aquele discurso de socialismo 21 com Bolsonaro sendo presidente. Ele vai ter que se limitar. Porque existe situação da pessoa. Mas a gente está conseguindo, pelo menos, tratar. É o quê? Conexão está cortando um pouco, mas a gente está conseguindo acompanhar, acredito eu, o raciocínio. Ah, beleza. Então é o seguinte, eu quero mostrar para as pessoas que existe uma limitação, né, com relação às circunstâncias do momento. Por exemplo, no México, Manuel López Obrador, ele é de partido de extrema esquerda, era vinculado ao Foro de São Paulo. Mas naquele momento saiu muito bem. Porque os acordos que ele fez com Trump beneficiou muito ao México. E ele teve uma sabedoria, um pragmatismo, né, de López Obrador, de esse acordo, porque qual era o acordo de Trump? Era apertar a China, diminuir as barreiras da China, e quem ia ganhar com isso? México e Canadá, um acordo que fez. Esse era um outro país que eu gostaria de perguntar para você, porque, evidentemente, no próprio debate público norte-americano, o México aparece por conta dessa questão, inicialmente a questão do muro, que o Trump prometeu erguer, a polêmica da imigração ilegal. Então aparece muito o tema do México. E o México teve, durante um certo tempo, quando anunciou-se a vitória do López Obrador, falou-se que o México poderia ser o coração de um reerguimento da extrema-esquerda americana em função do no Brasil. Chegou-se a falar sobre isso, até eu acreditei, em certa maneira, nessa possibilidade. Certo senso pragmático da... Perdi aí. Você falou senso pragmático, eu não ouvi depois. Eu disse que, pelo que você está dizendo, existe algum pragmatismo na conduta política do Obrador, pelo menos em relação aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, sim. Porque a questão, aí que eu falo da limitação, como eu te disse, 90% da pauta exportadora do México é para os Estados Unidos. Entendeu? Então, mas aí houve uma sintonia estranha, né? Porque realmente era estranha. Porque pelo acordo que foi feito, né, Trump refez os acordos que era do antigo NAFTA, né? Que agora virou novos tratados que ele fez com o México e com o Canadá, que é o seguinte, teve alguns benefícios políticos, inclusive para o López Obrador. Porque uma das coisas que Trump exigiu foi que aumentasse o salário mínimo lá no México. Entendeu? E para o López Obrador diz assim, aqui eu aumentei o salário mínimo, entendeu? Tipo, para ele foi bom, entendeu? Nesse aspecto. Mas Trump estava querendo fazer isso, na verdade, para que todo mundo não migrasse para lá, entendeu? E o Obrador quis fazer uma média com o pessoal e ficou bom, de certa forma, entre aspas, para os dois, né? E teve outra questão, porque é o seguinte, Trump fez a guerra muito frontal com a China. Mas hoje, você sabia quem são os dois maiores exportadores dos Estados Unidos?
Não sei se México e Canadá. Entendeu? São os dois maiores, colado com a China. Eles passaram recentemente, né? Então, eu agora não sei se é Canadá ou México e Canadá. Mas a China é o terceiro. São pertinhos, né? Mas já tem um tempo que esses dois são os principais parceiros dos Estados Unidos. A China está em terceiro. Né? Ou seja, mostra, né, a densidade da relação desses dois países. Então, qual era o grande benefício que Lopes Obrador via com essa relação com o Trump? Tanto que até hoje, Lopes Obrador não reconheceu o Biden, porque a relação dele com o Trump estava muito boa. Então, o que aconteceu? Essas empresas que estão na China, Trump vai com barreiras comerciais, os caras vão. Entendeu? E para o Lopes Obrador é bom isso. Entendeu? Porque ele está criando barreiras ali na China, então a empresa vai buscar outra saída. E para ele, para os Estados Unidos, ele quer que vá para o México, o Canadá, o Brasil, a Coreia do Sul é melhor. Ele só não quer que fique na China. Entendeu? A ação política externa de Trump era nesse sentido. Né? Então, nesse sentido, por polos diferentes, esquerda. Demais. Você me ouviu aí, não? Você conseguiu Complicada demais. A minha tá. Eu estava falando do ponto de vista das empresas da China, cortou. Eu não ouvi mais nada depois disso. Pronto. O que acontecia? Trump, quando. Aí agora parou. Voltou aí? Tá ouvindo? Agora sim. É que estava com a bolinha. Então, o que acontece? Trump colocou barreiras, né, contra a China, certo? E essas barreiras fazem o quê? Porque às vezes repensam. Então, que elas coloquem seu parque industrial e vá para outro país. Qual país melhor para fazer isso? México. Mão de obra barata, colado com os Estados Unidos. Entendeu? Mão de obra barata, colado com os Estados Unidos e com acordos preferenciais muito bons. Então, isso era muito bom para o México. A estratégia de Trump de política externa era maravilhosa para o México. Entendeu? Então, tipo assim, por mais que Lopes Obrador seja amistoso ao Foro de São Paulo, ele vai ter políticas ditas, ele vai botar dinheiro também nisso, ele vai fazer, obviamente, uma coisa paralela para ajudar o Foro de São Paulo. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser tão escancarado. Né? Que tipo de auxílio? Que tipo de auxílio ele consegue dar ao Foro de São Paulo? Não. O principal... Cortou aí você. Rapaz, você está ouvindo agora? Voltamos. Deu uma bolinha aí. Você falou o tipo de auxílio, né? Que tipo de auxílio ele consegue dar ao Foro de São Paulo? Por exemplo, existe uma coisa hoje que é o substituto do Foro de São Paulo, que chama Grupo de Puebla. O que é Puebla? É uma cidade no México. Né? Que foi essa concentração nova do Foro de São Paulo, né? do Grupo de Puebla, foi feita no México. Entendeu? E tá se originou, né? Que Foro de São Paulo foi todo em São Paulo, né? Foi a primeira reunião. Tá? A primeira foi no Grupo de Puebla. Tá? E claro que o México também buscou fazer acordos automotivos, alguns acordos com a Argentina também, de aproximação e tal, mas também ele vai ter algum senso pragmático também. Eu acho que o Lopes Obrador vai ter e com o tempo de governo, né? Claro que ele tem a matiz, eu estou dizendo que ele é um governo realmente ligado ao socialismo do século XXI, ligado ao Grupo de Puebla, Foro de São Paulo, mas ele também necessita de alguma legitimidade interna e limitações circunstanciais. Entendeu? Eu acho que agora vai ter a possibilidade até de uma aproximação melhor com o Brasil. Recentemente o Bolsonaro esteve com Alberto Fernandes, né? Claro que existe uma divergência forte, o Brasil não está muito confiante também, né? Eu acho que dá para ter muita confiança que vai ter um grande benefício aí em termos comerciais com a Argentina, mas pelo menos descongelar um pouco as relações que estavam muito frias, né? E eu acredito que isso pode acontecer com o México também. Então vamos passar para a Argentina. Né? A Argentina deve ser o tema preferido para quem tenta se informar de alguma coisa acerca de América Latina. A gente quer saber dos nossos irmãos, nossos rivais de futebol, que veem no Brasil um parceiro comercial muito importante. Está aí acontecendo, está aparecendo nos noticiários, essas conversas estão acontecendo entre o presidente do Brasil e o presidente da Argentina, que se estranharam durante bastante tempo, trocaram críticas públicas, ataques públicos, sobretudo à época da vitória de Alberto Fernandes, a sua eleição
para a Casa Rosada, né, assim que se diz. Então, eu queria saber de você, em que pé está a Argentina? Que quadro pode ser traçado nos últimos anos no cenário político e econômico daquele país, que hoje só frequenta as manchetes com notícias ruins? Né? Até que ponto isto procede? O que está acontecendo com os nossos irmãos? Que futuro eles podem vislumbrar? Não, eu vejo o cenário hoje, realmente, a Argentina é desolador. Né? O cenário lá é bem complicado. Eu falei, a relação, não sei que você pontuou aí, né? Que a relação estava um pouco complicada no Brasil na época da eleição, por isso, porque na eleição do Brasil, Alberto Fernandes apoiou Lula, recebeu, né, e tal, e depois, quando teve a eleição de Max Fernandes, Bolsonaro apoiou Max, ambos perderam, né? E aí ficou esse desgaste, né, diplomático e tal, de lado a lado, né? Mas com relação à política e à economia, realmente assim, o governo, o primeiro texto que eu escrevi no meio foi justamente sobre a Argentina. Recomendo que vocês procurem lá. Eu acho que foi bem um quadro que eu fiz, bem ilustrativo, que hoje explica bem o que seria a Argentina hoje. Eu botei assim, Alberto Fernandes, na verdade, é um governo entre Sarney, né, Dilma Rousseff e Chávez. Né? E realmente... Que beleza! Alguma coisa. Que beleza, hein? Um negócio meio... até o bigodinho ele tem parecido. É um governo perfeito esse. Só gente boa. Uma coisa complicada, né? Então, mas se você parar para ver, né, está sendo realmente parecido com isso. Porque, por exemplo, a política inflacionária é um pouco a de Sarney, né? Que a inflação na Argentina só perde para a da Venezuela. A segunda maior inflação do mundo hoje. Não tenho um número exato aqui, mas eu sei que é a segunda. A questão econômica está parecida com o Dilma Rousseff, né? Ele está aplicando o nacional-desenvolvimentismo à la do Manteiga, né? Mais piorado, tipo assim, ele falou que não ia cortar gastos públicos nenhum, porque o povo precisa de serviços públicos e tal, e aplicou basicamente a doutrina Guido Mantega na economia. E a economia já não tinha expectativa de crescimento nenhum, agora foi para o espaço ainda mais com a pandemia, né? Aí entrou a pandemia, ele realmente, na pandemia, ele atuou completamente subordinada às doutrinas da OMS. Né? Então, na pandemia, a atuação dele foi uma das mais... o aluno nota 10 da OMS, né? O aluno nota 10 da China. Né? Foi o lockdown mais rigoroso, né, de toda a América Latina, com impactos econômicos assim, brutais. Né? Recentemente, a queda de capital na Argentina, se não me engano, foi acho que 33%. Assim, entendeu? Foi um negócio assim, desolador. Assim, entendeu? A economia também vai ter um cenário de retração aqui, realmente dos maiores. Entendeu? E não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Entendeu? A política de Fernandes é tipo assim, não, a gente quer pegar um pouquinho mais de empréstimo, quer pegar um dinheirinho aí com algum pegar, mas não tem quem vai financiar isso, não tem ninguém que quer disposto a financiar. Imprimir dinheiro, não cortar gastos e achar que vai ter alguma mágica que vai resolver, porque não vai resolver. Então a situação só tem piorado. Luiz, você não vê perspectiva de nenhuma força política de caráter reformista, modernizante, ganhar espaço na Argentina. Se você entrar num cenário de médio prazo, eu vejo até uma expectativa boa para a Argentina, porque Alberto Fernandes está criando um fenômeno parecido com o que foi Dilma Rousseff no Brasil. Entendeu? O desastre de Dilma Rousseff no Brasil criou uma força, né, do que é hoje a direita no Brasil. Entendeu? Então, todo mundo sempre disse, a melhor coisa para os liberais brasileiros foi a Dilma Rousseff, né, sob esse ponto de vista. Chegar ao extremo do que não funciona, você chama a atenção para aquilo que dá certo. Exatamente. Então, essas ideias estão talvez seja o único lado positivo que a gente pode enxergar nessa questão do Alberto Fernandes. Exato. O nome que tem ganhado força lá, você deve conhecer, né? Porque no Brasil, quem ganhou força realmente foi um nome mais conservador, né, que teve um apoio mais lateral de liberais, né? Que foi, né, no caso, Bolsonaro com Paulo Guedes e a estrutura ali que tinha do pessoal de crise. Eu acho que a situação na Argentina eu acho que é diferente. Acho que vai ser Milei com algum apoio de conservadores lateral. Porque hoje essa pessoa, não sei se você deve conhecer, né, Javier Milei, né, ele é um comentarista político, econômico, entendeu? Ele é muito carismático,
ele tem uma boa fala e ele é engraçado também. Já vi algumas intervenções dele. Realmente ele tem habilidade na comunicação. Ele tem uma comunicação muito boa e ele é engraçado, assim. Ele, parásito, não sei o que, ele fala assim, tem um jeito assim, meio bonachão, assim e tal. E ele tem dado alguns sinais, eu vejo, para um público conservador recentemente agora na questão do aborto. Ele falou, não, eu sou contra o aborto, ele falou em virtude da direito à vida e tal, que isso aí não vida, propriedade e liberdade, né, que ele defende. Né? E aí ele tá fazendo alguns acenos e tal, e ele já estão se falando na possibilidade de ele sair. Eu acho o nome não há desprezível, acho que dá para considerar sim, embora ele seja completamente outsider, né? Ele, claro, defende a extinção do Banco Central, aí ele fala dos gastos, ele não tem experiência política, mas ele é um economista de peso, né? Ele é um comentarista político de peso e ele está criando uma onda. Ele tem gente, tem uns, como dizia aqui no Brasil, na época de Bolsonaro, que se chama Bolsonaro, não sei o quê, o pessoal, né, muito apaixonado na época com o Bolsonaro e tal. Eu acho que lá está tendo um fenômeno parecido com o Milei. Meu caro, no tempo que nos resta, mais 2 capítulos da história do cenário latino-americano. Chile, plebiscito, o que é que se pode esperar dos resultados desse processo? Haverá um retrocesso no modelo chileno? Peru, uma crise política que também ganhou os noticiários recentemente, não com tanta ênfase, não chama tanta atenção assim, mas é intrigante a gente ver uma manchete, por exemplo, da BBC News brasileira, que saiu agora há pouco. 3 presidentes em uma semana. Como o Peru foi da estabilidade econômica ao caos político? Então, eu queria ouvir algumas palavrinhas tuas. A gente tem pouco tempo aí. Eu não quero perder essa live, né? Mas a gente tem algum tempo ainda para falar. Chile e Peru. O que se pode esperar desses 2 países? A gente tem quantos minutos? Sim, só para... A gente tem quantos minutos, só para eu saber, calcular aqui o tempo? Olha, no cronômetro aqui está aparecendo 40 e pouco, né? 40 e poucos minutos. Ainda tem, a gente ainda tem. Já de live andando. Já falta 20. Tá bom. Falar mais. A questão do Chile é o seguinte, eu teve um texto também que eu escrevi lá no jornal, que se vocês procurarem, você botar assim, Constituição Socialista Chile, vai aparecer meu texto lá. O que acontece? É o que eu falei, a direita no Chile, ela foi completamente incompetente, né, no aspecto cultural. Não houve luta cultural, diz assim, não, eita, aqui a economia é boa, as pessoas têm emprego, tal, está ganhando mais, está prosperando, não precisa fazer nada. Mas não é assim, precisa ter ação política, né, cultural e política. E lá eles não fizeram, e a esquerda, como eu falei, a esquerda, para mim, chilena, é uma das esquerdas mais, com maior nível de competência, assim, na ação política, né, desenvolvimento da ação política, assim, das mais fortes que tem em toda a América Latina. E a direita ficou comendo mosca, né? Tanto conservadores como liberais não tiveram nenhuma ação cultural e política. E algo que aconteceu no passado, Pinheira era presidente, né? Frágil, assim, ainda tinha ganhado, mas não estava empolgando, né? Meio sem gosto, sem sal. E fizeram manifestações, quebraram o metrô, aquela coisa toda e tal. E com grupos. Então, os grupos que eram vinculados a essas manifestações, né? Eram grupos ligados a toda uma agenda de extrema esquerda, entendeu? Eu considero esses grupos, para fazer uma associação com os países da América Latina, uma mistura de chavismo, né, dos anos, né, nos anos 2000, tá, 99, né, começa com Chaves, com a ideologia de gênero, entendeu? Com as coisas radicais do PSOL, né, daqui do Brasil. Então, esses são os grupos que estão por trás dessas manifestações. As ideias, né, todo o zeitgeist, né, todo o ambiente de ideias das pessoas que estão por trás da nova Constituição são essas. Resumindo, são ideias socialistas e ideias ultraprogressistas, no sentido pessoalista. Então, assim, se as pessoas que estão na frente do processo são essas pessoas, obviamente a Constituição não vai saber da forma que eu quero, da forma que você quer, né? Ou da forma que não sei, que o Roberto Campos gostaria, eu imagino que não, entendeu? Ou como os founding fathers americanos. Não vai ser uma Constituição assim. Porque para existir uma ação necessita um agente, né? E os agentes que estão na frente do processo têm essa perspectiva política, como eu comentei agora. Eu acho que eles vão liderar o processo e vai ser isso. Eu acho que tem risco de nacionalização de petróleo, vai diminuir a questão da propriedade privada. Eu acho que pode ter uma agenda, né, pessoalista no sentido de aborto, ideologia de gênero. Eu acho que todos esses
elementos estarão na Constituição. A Constituição não foi escrita, não tem nada escrito. A análise que eu faço é a partir dos atores. E os atores são a partir das ideias desses atores que estão na frente do processo que eu estou fazendo esse diagnóstico, esse prognóstico. Né, que eu acho que vai acontecer isso. Ainda não tem Constituição, pode existir agora uma contrarreação que segura alguma coisa. Mas então, eu me recordo também, Lucas, que o Axel Kaiser comentou que havia partidos, partidos não de esquerda, pelo menos de centro, também estavam apoiando essa reforma. Você acha, claro, então, que mesmo assim a esquerda prepondera na determinação das pautas, das diretrizes dessa Constituição? Com certeza, porque esses partidos eles entram, na verdade, buscando caçar alguma popularidadezinha para ganhar algum votinho depois e tal, não como líderes de um processo, mas para serem popular, um pouco menos impopulares, uma coisa assim. Porque tá a ideia da Constituição lá é popular, como foi a ideia da Constituição em 99 na Venezuela. Entendeu? Foi uma ideia muito popular na época. Entendeu? Então é isso que eu acho que vai acontecer. Entendeu? Bom, aí a questão, não sei se queria comentar alguma coisa a mais, ou posso partir para o Peru já? Peru. Peru. Pronto. Então, a questão do Peru é o seguinte, existe uma falta de estabilidade institucional no Peru enorme, certo? Lá no Peru, o que aconteceu? Teve um impacto muito grande da questão da corrupção da Odebrecht, né? Já teve dois presidentes que estiveram envolvidos da esquerda, um presidente da direita, uma força da direita, que na verdade foi o Alan Garcia, que se suicidou, inclusive, né, quando estava recebendo a intimação lá da polícia para ser preso, estava quase para ser preso. E o outro foi o Mala. Né? O Mala, ele também teve um depoimento de Marcelo Odebrecht falando que pagou não sei quantos milhões, no mesmo valor, acho que 2, 3 milhões de propina. Entendeu? Então criou um terremoto institucional no Chile, então muito complicado. E não me lembro agora, acho que 2011, 12, coisa assim. Não, desculpa, não, acho que não, 14, agora eu estou lembrado da data. Foi antes do que seria a candidatura de Pedro Paulo Kuczynski. E uma candidata que seria de uma direita nacional populista, né, que é ligada um pouco ao Fujimori, ligada um pouco, não, completamente ao Fujimorismo, né, que é Keiko Fujimori, que era filha de Alberto Fujimori. Né? Então, você teve uma eleição, a última eleição, que foi em 2015, se eu não me engano, agora acho que foi 2015 ou 2017, agora estou na dúvida aqui. Acho que 2017 foi quando entrou o Martim. Mas enfim, tem uma eleição recente em que teve Pedro Paulo Kuczynski e Keiko Fujimori. Ficou meio a meio, assim, segundo. Ficou tipo 50,1 a 49 alguma coisa. Né? E ganhou Pedro Paulo Kuczynski. Mas a Keiko Fujimori fez uma base parlamentar naquele momento muito forte. Né? E foi uma disputa entre, tipo assim, um centro liberal com Pedro Paulo Kuczynski e uma direita nacional populista com Keiko Fujimori. Ganhou o Pedro Paulo Kuczynski. Ele ganhou, mas em pouco tempo ele saiu, questão de denúncia de corrupção. Aí depois entrou Martim Vizcarra. Então já saiu Pedro Paulo Kuczynski por corrupção. O Mala também tinha tido problemas com a CIA, se matou por questão de corrupção. Né? Então, Pedro Paulo Kuczynski entrou, Martim Vizcarra. Ele entrou com uma plataforma. Você está me ouvindo agora? Não. Desculpa. Estou ouvindo. Está cortando bastante, mas eu estou conseguindo acompanhar o raciocínio. Pronto. Aí entrou Martim Vizcarra, que era o vice de Pedro Paulo Kuczynski, o Pepeca, né? Conhecido como Pepeca, que entrou como vice dele e com uma plataforma, assim, basicamente um combate à corrupção. Ele é uma formação engenheira, com a lógica mais positivista, tecnocrática, né? E de combate à corrupção. Né? Ele não tinha uma ideologia muito definida, um centrista, positivista, talvez, e com essa agenda de anticorrupção. E ele tinha popularidade, ele ficou com bastante popularidade, e ele teve uns embates muito fortes com o Congresso. Teve um ano que ele destituiu o Congresso, foi convocado novas eleições no Congresso, e aí perdeu um pouco a força dessa direita nacional populista, ligada a Fujimori, e houve uma subida um pouco de alguns setores da esquerda e de centro, né, que ganharam na segunda configuração de Congresso. E passou todo esse período do governo dele, desde 2017, mais ou menos, se não me engano, até hoje, com bastante falta de estabilidade mesmo. Né? Aí, até que agora, recentemente, derrubaram ele. Aí entrou um outro cara que seria ligado à Força Popular, que ligado a essa direita, né? Eu te falei mais nacional populista.
mas que ele não ficou quase nada. Aí fizeram manifestações com um grupo de esquerda, realmente, né, para derrubar esse cara, e ele não ficou nem uma semana, ele ficou alguns dias. Aí, manifestações fortes, teve alguma violência policial, e aí derrubaram o cara. Aí entrou a pessoa que está atualmente, ele tem um perfil de centro-liberal, mas um liberal está um pouco mais à esquerda. É um liberal à esquerda e que seria uma figura um pouco mais simplista em relação a outras figuras de esquerda que ajudaram a derrubar esse interino que ficou alguns dias, né? Então, essa foi a situação atual, né? Então, mas o Peru está aí completamente sem estabilidade nenhuma. Aí vai ter eleição em maio do ano que vem. Está bem aberto. O primeiro lugar hoje no Peru é um cara que foi goleiro, tem 38 anos, 36 anos, influência digital, tá caindo agora. Tem o risco de uma pessoa que é Verônica Mendonça, né, que essa seria a esquerda dura, a esquerda do Foro de São Paulo. Ela também pode crescer, né, pode até aparecer Martim Vizcarra também, com outro, a direita. Tipo assim, eu acho que é um cenário completamente aberto no Peru. Mas essa queda de Martim Vizcarra e depois a colocação da pessoa que está hoje, né, com um apoio de algumas forças de esquerda, eu espero que existe ainda um debate que a Verônica Mendonça e forças ligadas a ela querem colocar de aproveitar a eleição para fazer uma nova Constituição. Se fizer isso, vai ser perigosíssimo, entendeu? Eu espero que não saia. Eu espero que esse governo agora simplesmente se mantenha estável até as eleições, para colocar as eleições e faça eleições limpas. Só isso, né? Essa é uma outra questão. Até que ponto esse discurso chileno do plebiscito constituinte, que na verdade não é um discurso chileno, é um discurso, Roberto Campos falava, latino-americano, da constitucionalite. A ideia de que criar um novo texto fundamental, uma nova Carta Magna, vai refundar o país e revolver as suas mazelas. Essa obsessão que se tem com a ideia de novas constituições, quando não se cumprem as que existem, e quando a legislação que já existe já não dá conta, quando as coisas já estão problemáticas o suficiente, quer-se colocar nas mãos da classe política que se tem o poder constituinte originário para refundar o país completamente. Esse discurso não é novo, não é inédito, mas ele ter se manifestado com sucesso no Chile gera uma certa preocupação de que ele possa contagiar, num mau sentido, os vizinhos. Claro, não, e eu acho que é um risco grande. Eu acho que quem tem menos risco hoje, para mim, se eu tivesse uma Constituição nova, dois países que eu gostaria muito que tivesse uma Constituição nova, que eu acho que seria maravilhoso se surgisse, seria a Venezuela e Cuba, entendeu? Porque os caras viveram o desastre do socialismo. Entendeu? Então, se tivesse a Constituição lá, eu imagino que seria uma Constituição muito boa. A Constituição venezuelana é a Constituição bolivariana. A Constituição bolivariana é terrível. Exatamente. Mas se tivesse um ambiente político, né, Bernardo, para a Constituição na Venezuela e em Cuba seria maravilhoso. Porque não seria o chavismo seria execrado, não entraria de forma nenhuma. Entendeu? As pessoas iam ter um debate muito bom lá. Eu acho que se tivesse uma Constituição nova em Cuba e na Venezuela, seria maravilhoso. Entendeu? Agora, no Peru e no Chile, eu acho perigoso. Seria um fato análogo à derrubada da Constituição do Estado Novo de Getúlio Vargas, por exemplo. Aí a ruptura constitucional faz sentido, faz total sentido. Você está derrubando um regime autocrático, um regime ditatorial, para substituí-lo por uma normalidade democrática. Lucas, a gente está aí já 50 e poucos, já em cima do laço. Eu queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais. O que você espera para a América Latina e a posição do Brasil em relação aos seus vizinhos? Bom, o que eu espero para a América Latina, assim, eu acho que ainda tem bastante instabilidade para os próximos tempos. Né? Como eu falei, o cenário de curto prazo para a Argentina é muito ruim, mas eu acho que no médio prazo, eu acho que tem a possibilidade de derrubar o governo peronista. Eu acho que vai ser bem enfraquecido disso. Eu acho que tem a possibilidade de surgir uma nova posição lá, razoável, para daqui a 2 anos, né? Não para agora. Para agora, os próximos 2 anos vão ser desastre e que vai se arrastar um pouco também no início do próximo governo, né? Mesmo quem ganhar, né? Eu acho que, por incrível que pareça, Lucas, vou deixar aqui um comentário aqui bem polêmico, entendeu? 2 países que eu tenho bastante esperança na América Latina seria realmente Venezuela e Cuba, que eu falei agora. Entendeu? Porque a situação lá é tão ruim, eles chegaram no fundo do poço, entendeu? Totalitarismo. Não dá para piorar, né? Exatamente, eu acho difícil. Assim,
Claro, a posição do Guaidó é frágil, entendeu? Mas tem alternativas como o Juan Libertad, o 20 Venezuela e tal. Eu acho que está se criando a massa crítica. Agora tem recentemente em Cuba também, de saída de regimes autoritários lá, e que realmente eu acho que vai ter uma vacina antissocialista lá, entendeu? Porque as pessoas viram que não existe coisa grátis. As pessoas viveram a desgraça do que é o socialista. Muito, tipo assim, o salário mínimo na Venezuela hoje é menos de $1. Em Cuba também está uma miséria total, além da repressão. Então, lá eu vejo uma possibilidade de mudança boa. Eu esperava mais com o Trump, agora eu não sei como é que vai ser com o Biden, mas eu espero que eles tenham ação deles também, né? Dos venezuelanos e dos cubanos para resolver, do pessoal que está fora, porque com o coronavírus também enfraqueceu os regimes, eles estão muito agilizados. Agora, para o Chile, meu cenário é o pior possível para mim, a perspectiva é de uma queda muito grande do Chile. Eu acho que a Constituição vai sair uma Constituição, sim, e vai ser muito ruim. Vai ser uma Constituição, como eu te falei, mistura de chavismo com ideologia de gênero. Um país que está muito bem hoje na região é o Uruguai. O Uruguai fez uma transição para a Luiz Lacalle Pou, fazendo um bom governo, fez um bom papel agora no coronavírus, deixou mais liberdade para as pessoas. É um país que está recebendo muito investimento da China, pessoal migrando da Argentina para ir para o Uruguai. Eu acho que tem perspectiva de crescimento muito boa, uma parceria muito boa com o Brasil. O Paraguai também está indo num caminho razoável, a gente não vai falar muito, mas está bem. O Peru está completamente aberto para mim, né? Vai depender do que vai acontecer aí. Eu acho que tem muita água para rolar. Pode virar para um lado, para a direita, para a esquerda, o centro. Realmente, o Peru, para mim, eu vejo completamente aberto. A Colômbia, eu vejo um pouco de receio. A Colômbia existe uma população que ela é bastante conservadora, e eles têm uma rejeição à Farc, entendeu? Porque a Farc fizeram 60 anos de desgraça lá, né? Então eles têm um pouco essa vacina da extrema esquerda por causa da Farc, entendeu? Mas pode entrar algumas formas de socialismo do século XXI, né? De socialismo mais light, né? Como o Partido Verde lá, que tem ganhando força. As esquerdas têm ganhado força também nas universidades, no debate público, né? Duque é um candidato que vai levando ali, né, meio ali, mantém um 40% ali, ninguém nem gosta nem não desgosta dele, sabe? Vamos ver como é que vai ser, mas é um governo que não anima ninguém, né? Eu não vejo impossível a esquerda ganhar na Colômbia, né? E aí se vai ser a esquerda mais chavista, né? Seria Gustavo Petro ou de Cláudia Lopes, né? Que é do Partido Verde, aí eu não sei. Esses cenários dos principais países, assim, né? A Bolívia, como eu te falei, eu acho que embora eles tenham realmente dentro de um arco da extrema esquerda, né, ligado a Evo Morales, que é o movimento ao socialismo de Evo Morales, eu acho que eles vão ter uma linha um pouco mais parecida com a de AMLO, entendeu? De ter a economia, eu acho que não vai tão bem, porque não vai ter sido commodities para fazer disparar, mas eu acho que ele vai ser mais comedido na política e nas ações e no discurso. Basicamente aí. Sim. Lucas, muitíssimo obrigado pela sua disposição, pelo tempo que você cedeu para trazer, dividir conosco as suas reflexões, o cenário hoje vivido pela América Latina. Tomara que os defensores da agenda liberal, da agenda reformista, perseverem, que não desistam, que consigam obter resultados nessa nossa região tão sofrida e tão combalida, tão assolada pelos caudilismos e pelos socialismos de toda sorte. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam. Eu quero lembrá-los de que esta série de lives continua nos próximos 3 dias. E amanhã, às 8 horas, nós temos um encontro marcado aqui com a professora Marise Chons. O tema dela será Impactos da Política dos Estados Unidos na América Latina. Ela tem feito bastantes comentários sobre o cenário norte-americano. Então vamos ver o que este cenário tem a nos dizer a nós de cá do Sul, da América do Sul. Obrigado a vocês mais uma vez que nos acompanharam. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal do Liberal aí. Muito prazer que estava ouvindo aí pra gente. Um prazer falar com vocês aqui. Valeu. O Instituto Liberal agradece a todos. Um grande abraço, uma boa noite. Até a próxima.